Hoje eu quero falar sobre um casal muito exemplar que nos ensina, na prática, a como lidar com os altos e baixos da vida. É muito possível que em momentos difíceis da nossa vida, nós venhamos a beirar uma crise emocional e talvez até teológica. Quando nós passamos por um momento baixo da nossa existência, talvez um dia ruim, facilmente nós começamos a questionar a Deus e a pensar que tudo aquilo não deveria estar acontecendo conosco. O que tem de errado comigo, Senhor? E por isso eu quero nesta oportunidade aqui transmitir uma das primeiras verdades que nós todos como cristãos deveríamos entender, mas que infelizmente, devido a uma teologia falsa muito bem espalhada por aí, uma teologia propagandista que quer atrair as pessoas, mas que infelizmente não dá uma base para que as pessoas permaneçam, porque essa teologia é insustentável. Hoje em dia muito se ensina de que quando estamos em Cristo, a vida vai ser só abundância, a vida vai ser um mar de rosas. Entendemos ou às vezes transmitimos o entendimento de que se a pessoa estiver bem com Deus, tudo vai bem com ela. E esta é a primeira mentira que nós precisamos desconstruir de nossa mente para que nós venhamos a ganhar uma estabilidade emocional e também intelectual para que nós possamos manter a mente clara em meio às crises. Jesus disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas mantenha o bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então desconstrua em primeiro lugar esta mentalidade de que se você está passando por um momento baixo da vida, algo está errado contigo. Pode ser justamente que Deus esteja cumprindo algum propósito na sua vida e este momento baixo, o dia mau, também tem um propósito perante o Senhor. Nossa vida nunca vai ser uma linha reta. Quando ela for uma linha reta, então significa que nós já chegamos no fim dela. Você já deve ter ouvido este exemplo. Mas vamos lá, vamos olhar para um casal fantástico das Sagradas Escrituras que nos deixam claro como a vida tem os seus altos e baixos, e nós precisamos aprender com este casal a nos comportarmos de maneira adequada em meio a essas situações. O nome dessa mulher se chama Maria. Maria é uma mulher extremamente abençoada por Deus, achou graça diante de Deus, misericórdia. Deus olhou para Maria e falou: aqui está uma mulher entre muitas mulheres deste mundo, a única que eu vou escolher para que possa gerar o meu filho amado Jesus. Maria é uma mulher espetacular e passa por algumas fases na vida para as quais nós devemos olhar e ver como eles se comportaram. Em primeiro lugar, nós vamos ver nas Escrituras que Maria passa por um momento extremamente alto, um momento de pico emocional, onde um anjo aparece para ela e diz que ela foi agraciada pelo Senhor. Eis aqui um momento fantástico, aqueles momentos áureos da vida onde nós sentimos: Deus está comigo, está tudo ao meu favor, tudo vai dar certo porque Deus, o Criador dos céus e da terra, está do meu lado. Você já sentiu momentos assim, onde parece que nada mais poderia frear a continuidade do seu propósito? Maria passa por um momento alto na sua vida, quando ela recebe a presença de Deus, revelando para ela que ela foi agraciada por Deus. Mas ao mesmo tempo, logo em seguida, Maria passa por um dos momentos que também foi muito difícil. Logo na sequência, ela tem o desafio de explicar isso para o seu noivo. Você pode imaginar isso? Talvez alguma mulher noiva ou que esteja namorando está me ouvindo neste momento e pode imaginar como deve ter sido para Maria chegar para o seu noivo, com a qual ela não tinha dormido. Os valores bíblicos eram altamente preservados e Maria estava conservada pura, assim como José. Eles não dormiram juntos e ela precisa falar para ele que ela está grávida
e que este filho vai ser do Espírito Santo. Meu irmão, aqui os dois começam a entrar num vale. Maria sai do pico da montanha onde ela se encontra com Deus, onde Deus revela a ela que ela é agraciada, mas logo em seguida ela entra numa crise em seu relacionamento com o homem que ela tanto amava e para quem estava prometida em casamento. E o texto diz, em Mateus capítulo 1, versículo 19, o seguinte: mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. José nos deixa aqui uma das primeiras lições para os momentos de crise da nossa vida. José não sai ao público, ele tenta resolver em secreto. Como você tem lidado com os momentos baixos da vida? Muitos acabam indo a público, revelando, difamando, tentando destruir aquele que lhe causou decepção, porque Maria, em primeira vista, estava decepcionando José. E ele nos deixa aqui a primeira lição clara de como lidar com os momentos baixos da nossa vida. Não mande mensagens no WhatsApp do grupo da família, não mande áudios para ninguém xingando, muito menos revele em redes sociais de forma pública. Em primeiro lugar, você vai tentar, como José, resolver, acalmar-se e falar em secreto com os envolvidos. E então o texto continua e no versículo 20 nós vemos mais uma lição de José. Enquanto José ponderava nessas coisas. Esta é uma tradução antiga e se você olhar no dicionário, ponderar significa examinar com atenção e minuciosamente, avaliar, refletir sobre. Em primeiro lugar, a lição de José sobre como lidar com os momentos baixos da vida é manter em silêncio a sua frustração. A segunda lição é refletir com calma sobre o que está acontecendo. Meu irmão, quantas vezes nós saímos correndo, tomando decisões em meio aos picos emocionais de estresse, os picos de tensão, as tristezas profundas fazem com que nós acabamos tomando decisões precipitadas. José ponderava sobre o assunto, refletia e colocava isso em análise. Quanto tempo, deixe-me perguntar aqui, quanto tempo nós pensamos sobre uma tragédia antes de tomar uma decisão? Quanto tempo nós suportamos refletir no momento baixo da nossa vida emocional? José reflete, pensa, e aqui nós vemos algo acontecer. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ó Senhor Deus, que texto maravilhoso, que lição profunda. Quando nós aguardamos o momento certo, aquilo que parece ser tragédia, de repente é revelado por Deus como sendo um dos momentos de maior bênção. Bênção. Até um dia antes, José visualizava em Maria talvez uma traidora, alguém que estava mentindo para ele talvez há muito tempo. José, em seu momento de profunda tristeza, talvez julgou ela das piores maneiras, mas ele não toma decisão. Ele aguarda em silêncio, ele pondera sobre o assunto, e aqui nós vemos Deus se revelando e revertendo a história de José. Ele teria perdido uma grande bênção, a sua esposa, a chance de educar a Jesus Cristo. O Filho de Deus foi confiado nas mãos de um homem que sabia ponderar sobre os assuntos. Você já pensou sobre isso? Você já refletiu sobre o papel importante de José na história? Foi confiado a ele a tarefa de educar o menino Jesus. E qual que é o segredo deste homem? Saber lidar com os altos e baixos da vida. José, nos momentos altos, se manteve fiel à sua esposa. Eles eram um casal saudável,
um casal maravilhoso que tiveram momentos de namoro onde talvez sentiram-se já muito atraídos fisicamente, mas José, nos seus momentos altos, respeitou Maria. Ambos não dormiram juntos antes do tempo. José, nos momentos baixos da vida, continua sendo ponderado, calmo e alguém que refletia sobre a situação sem tomar decisões precipitadas. Mas a história deles continua. E se você pensa que dali em diante só foi um mar de rosas, saiba que não foi. Porque logo depois que Maria concebe e dá à luz a um filho que nem era de sangue de José, era o filho dela com Deus. Você pensa, agora os dois vão somente desfrutar desta criança. Eles passam por um momento de alegria. O nascimento de uma criança é algo maravilhoso. Quem já passou por essa experiência dentro de sua família, talvez você acompanhou alguém que teve filhos, você sabe que é um auge na vida de um casal. De repente estar com uma criança no colo, mas logo depois a vida traz os seus baixos novamente. José e Maria têm que fugir para o Egito, porque o rei Herodes estava querendo matar o rei dos reis e senhor dos senhores que estava no colo deles. Mas, aqui novamente, eles não saem correndo para lugar nenhum. O anjo veio e revelou a eles o que eles deveriam fazer. Eles vão para o Egito e ali encontram abrigo durante um período da sua vida que também não foi fácil, mas Deus os acompanhou e os guardou. Queridos irmãos, no tema de hoje eu quero apenas deixar essas lições. De que forma nós lidamos com os momentos altos e baixos da vida? Ficam aqui algumas lições de José e Maria. Que nos momentos altos de alegria e de beleza, a gente possa permanecer fiel a Deus. Não romper a aliança, não romper o pacto. Que nos momentos de tristeza e talvez incompreensão da situação, onde você não entende nada o que está acontecendo, não vá a público, tente resolver secretamente. Em segundo lugar, pondere sobre o assunto, pense sobre isso, dê tempo para aquela situação, porque no dia seguinte pode ser que um anjo lhe apareça, trazendo luz sobre toda a situação que hoje ainda está na escuridão para os seus olhos humanos. Eu desejo que Deus te abençoe e te guarde. E que Deus nos dê sabedoria para lidarmos com essas situações na vida pelas quais nós iremos passar enquanto estivermos vivos. Assim como os batimentos do nosso coração, teremos subidas, teremos descidas. Quando nós estamos subindo e achamos que a vida vai ser só de vento em popa, logo em seguida vemos novamente um vale. Mas até no vale da sombra da morte, eu quero te dizer em nome de Jesus, não temas, a minha vara e o teu cajado irão ser o teu consolo. Não se precipite, pondere e espere a revelação divina sobre a sua vida. O Senhor Deus, Pai poderoso, amoroso, o bom pastor, que Ele te acompanhe em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.